Bom, gente, esse é o nosso segundo vídeo sobre o rio Itapecuru e neste especificamente eu quero abordar a questão da diversidade biológica do rio Itapecuru e infelizmente também os problemas ambientais, né, que diminuíram essa quantidade exuberante de espécies que temos em nosso rio. Bom, é interessante citar que o rio Itapecuru ele nasce lá no sul do Maranhão, no Parque Nacional do Mirador. Aquela região é conhecida como Cerrado. E nesse percurso de 1.450 quilômetros, o rio Itapecuru passa por trechos de cerrado, resquícios de caatinga, mata dos cocais e nessa área aqui, mata de transição, no município de Itapecuru-Mirim. E lá ao norte, onde ele deságua, é na floresta de mangue. Então o rio Itapecuru, por ele passar nessa diversidade biológica enorme, ele também consegue ter uma grande riqueza biológica de fauna e flora. O que acontece é que, durante todo esse processo de colonização, as pessoas, hora ou outra, se alimentavam dessas espécies, ou animais ou vegetais. Por exemplo, a mata ciliar do rio Itapecuru, que segundo o Código Florestal era para ter no mínimo 200 metros, gente, em alguns trechos não tem sequer 10, está tudo assoreado. Então como é que vai se manter uma biodiversidade equilibrada em um rio como esse? Por exemplo, o rio Itapecuru ele era chamado de Jardim do Maranhão pelos portugueses, por ter boa caça, bom peixe, bom pescado, né? Até a década de 60 ainda havia grandes quantidades de peixe no rio Itapecuru, mas infelizmente isso não existe mais. Espécies que eram bastante comuns, como branquinha, patacas, pititingas, todas diminuíram consideravelmente o seu volume. Tubis, algumas espécies dessa região aqui praticamente já sumiram, como mandubé boca larga. Os peixes boi, desculpa, que era tão comum ser avistado por pescadores. O último relato que eu conheço sobre nas águas do rio Itapecuru foi em 2015, lá em Rosário, a Barra de Rosário. Espardate, até mesmo espardate, um peixe de grande porte, subiu o rio Itapecuru. As ciganas, que foram registradas em 1819 pelos bárbaros Marcos e Espicos, lá abaixo de Caxias, assustaram ele de tantas aves que existiam às margens do rio Itapecuru, também não existem mais nessa região. Foram extintas dessa região do rio Itapecuru. Urubarana, que é um peixe que você via na maioria dos igarapés do rio Itapecuru, também não existe mais. São raríssimos os exemplares que são capturados. No que diz respeito às aves, né? As aves mais comuns atualmente nesta região do rio Itapecuru, que é considerado como Baixo Itapecuru, é bem-te-vi, algumas espécies de gaviões, siricora às suas margens, chechéus, chico preto praticamente não existe mais, até bigode está ameaçado de extinção. Isso mais devido às queimadas e à captura desses animais para colocar em gaiolas. Mamíferos, pacas, cutias, tatus, ainda são encontrados ainda, pebas, mas veados já está em pequena quantidade. São raríssimos os exemplares que ainda são capturados, mortos por caçadores. As espécies vegetais, né, a maioria delas também estão ameaçadas de extinção. Mesmo aquelas que produzem frutos para as comunidades ribeirinhas, como cajá, como bacuri, como piqui, ainda são cortadas para ser transformado em madeira ou em tábuas para a construção civil. Os igarapés, né, que têm um papel fundamental para a formação da fauna e da flora, sofrem com a pesca predatória, de tapagem, do desgote, da puçá, das redes nas embocaduras dos igarapés. Então é um processo de morte mesmo. A comunidade ribeirinha, a comunidade maranhense está matando o rio Itapecuru. Tem alguns projetos, né, como o seguro defeso, que infelizmente não funciona. A questão do seguro defeso aqui no rio Itapecuru virou apenas troca de votos, né? As pessoas se instalam lá e aí dão aquele benefício para quem vota neles. Então, sendo que o beneficiário era para ser o fiscal do rio, né? Era para ser só pescador, pessoas que precisam, mas a maioria das vezes são pessoas que nem precisam. Obrigado, gente.